Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com três novos temas para esta semana, sendo que o primeiro deles volta a ter a ver com desporto. Ainda não vamos fazer uma contagem das medalhas, não sei se já estarão a ser atribuídas, mas a verdade é que o dia da inauguração das Olimpíadas, 4 de fevereiro, foi um dia de grande azáfama diplomática, uma vez que Xi Jinping, o presidente chinês, recebeu naquele dia e no dia seguinte várias dezenas de altos dignatários internacionais e, portanto, foi uma jornada, digamos, de alta diplomacia, não lhe pareceu? Sim, foi aliás, essencialmente um barómetro Exatamente, claro. para a posição chinesa no plano mundial. Estas Olimpíadas, como já aqui tínhamos referido, estavam marcadas pela polémica, estavam marcadas em particular por um ambiente internacional, eu diria, menos favorável à China que se tinha vindo a criar nos últimos tempos, em particular por parte dos países ocidentais e muito movidos, sejamos claros, por uma agenda americana de uma certa pressão sobre a China, por virtude, em particular, das questões de política interna, direitos humanos, tratamento de minorias, mas também das ameaças, quer no Mar do Sul da China, mas quer em particular naquilo que são atos e atitudes face a Taiwan, no sentido da possibilidade da reversão do status quo que existe entre a China continental e a China de Taiwan. Os Estados Unidos, ao longo dos últimos meses, têm vindo a tomar posições nessa matéria, e não só os Estados Unidos e os seus aliados, em particular os seus aliados orientais, isto é, da Ásia e do Pacífico, a criação, digamos, a dinamização, a criação do AUKUS, por um lado, e a dinamização do QUAD, o AUKUS com a Austrália e com o Reino Unido, e o QUAD incorporando o Japão e a Índia, criaram uma atitude face à China, digamos, de alguma adversariedade. E tudo isso somado àquilo que é uma certa hesitação europeia face à China, e os Estados Unidos, naturalmente, têm nisso um papel importante e também têm nisso uma consciência europeia de que a China é um poder adversarial, não sendo embora um inimigo, criaram uma pressão sobre a China. Ora, essa pressão veio a consumar-se nas atitudes face às Olimpíadas de Inverno. E essas atitudes são, por um lado, enfim, deixar que as Olimpíadas se processem normalmente ao nível da participação dos atletas, mas dar um sinal pela ausência de presença de entidades políticas nessas Olimpíadas. Viu-se que a questão dividiu os países europeus. Por exemplo, um país como a Polónia, que apareceu a dar um gesto face à China, mas a maioria dos países europeus tiveram uma atitude reticente nessa matéria. Naturalmente, que não teve uma atitude reticente aí, a Rússia. Claro. E a presença de Vladimir Putin foi não só notada como presença, mas foi mais do que isso. O encontro que houve entre Vladimir Putin e Xi Jinping traduziu-se numa declaração interessante, eu diria, sob o ponto de vista internacional, e que vale a pena notar porque ela tem significado. A China, vale a pena começar por dizer, porque isto normalmente nunca é dito, nunca reconheceu a ocupação por parte da Rússia da Crimeia. E, portanto, tem em relação à questão da Ucrânia uma posição que não é, digamos, não vai tão longe quanto aquilo que Moscou gostaria. Dito isto, perante aquilo que é considerado por parte da Rússia o avanço da NATO para a sua proximidade, a China foi solidária com a Rússia e disse, e não é muito vulgar que a China tenha posições face à NATO, esse é um ponto interessante. A China disse que a NATO estava a ir longe demais, não tem exatamente as palavras certas. Claro. Mas disse, além disso, uma outra coisa. Disse que a sua cooperação com a Rússia, que tem várias dimensões, e nós sabemos que ela tem várias dimensões, e a Rússia e a China não foram sempre
como diziam as pessoas mais antigas, valores entendidos têm sempre as suas divergências, algumas das quais em tempos passados tiveram mesmo ações conflituais em matéria de fronteira. A China e a Rússia, nessa declaração, tem uma expressão muito interessante, que eu não sei se estou a dizer palavra por palavra, dizendo: nenhuma área de cooperação futura fica proibida. Ora bem, não se diz isto inocentemente. Diz-se Claro. isto de uma forma que significa que a área de defesa e segurança está aí também. Pois, evidente. Portanto, a China não se coloca imediatamente ao lado da Rússia, mas dá uma certa solidariedade à Rússia em matéria daquilo que a Rússia entende ser uma pressão ocidental e, em particular, dos Estados Unidos. Aliás, essa solidariedade foi expressa na reunião que houve do Conselho de Segurança, em que a Rússia, para grande, digamos, reação dos Estados Unidos, e viu-se isso numas declarações da representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas, a China colocou-se ao lado da Rússia. E mais do que isso, não deixou que a questão da Ucrânia fosse discutida em termos de Conselho de Segurança. E aqui há um ponto importante para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. É o seguinte: nestas questões de Nações Unidas, nós às vezes dizemos, mas porquê é que as Nações Unidas não atuam numa situação tão grave como esta situação da Ucrânia? Nas Nações Unidas, questões que impliquem os membros permanentes do Conselho de Segurança, e estamos a falar de 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, nunca têm expressão prática, isto é, um dos países poderia bloquear e por isso mesmo não há possibilidade de se discutir estas questões. Diz-se, mas isto é a prova da falência das Nações Unidas. É a prova do que é. A realidade é assim mesmo. As Nações Unidas funcionam para além deste limiar. Claro. E por isso mesmo, portanto, a China aproveitou estes Jogos Olímpicos para fazer um balanço daquilo que é a sua influência a nível mundial. E apesar de tudo, se nós olharmos para as delegações que apareceram em Beijing ou Pequim, como se queira chamar, nós verificamos que a China tem uma presença bastante significativa. Mas há um ponto importante, António, que eu gostava de sublinhar antes de passarmos de tema, que é o seguinte: a Rússia, neste acordo, neste entendimento entre a China e a Rússia, há um ponto que é: a Rússia dá possibilidade à China de utilizar as suas potencialidades em matéria de petróleo e gás. E dir-se-á, bom, essas possibilidades de matéria de petróleo e gás, no fundo, são uma espécie de resposta à eventualidade do chamado Nord Stream 2, o tal gasoduto que existe entre a Rússia e a Alemanha e que eventuais sanções europeias podem vir a pôr em causa. Eu digo sanções europeias, porque só no caso de sanções europeias é que isso pode acontecer. Não haverá nunca sanções das Nações Unidas contra a Rússia, pela razão que eu expliquei há pouco. A China pode utilizar isto. Mas diz-se, mas se houver por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, um bloqueio à Rússia, a China não poderá utilizar isso. Não é verdade. É que há canais terrestres que ligam a China à Rússia que estão isentos naturalmente de um bloqueio que possa ser feito no caso de haver sanções contra a Rússia. Claro. E esse é o ponto que é útil para a Rússia, como país exportador de gás e petróleo, e é útil para a China como importador obsessivo de gás e petróleo, Exatamente. atendendo àquilo que são as suas condições de produção. Claro. Ainda assim houve um outro encontro que me pareceram surpreendente, dir-me-á sim ou se não, e recordo-me principalmente do caso da Argentina. A Argentina, o presidente argentino foi a Pequim, encontrou-se com Xi Jinping. No dia anterior estacionou em Moscovo, onde disse que considerava que a Argentina podia vir a ser uma porta de entrada da Rússia na América Latina. Isto vindo de um país que tem um problema complicadíssimo com o FMI. Pareceu-lhe uma boa decisão do presidente argentino? António, eu acho que a Argentina quis aí fazer um contraponto com o Brasil. Como sabe, estava prevista uma ida à Rússia do presidente brasileiro e, de repente, a Argentina decide fazer
um gesto na sua atividade internacional. A Argentina e o Brasil vivem sempre polarizados no plano internacional. Claro. Ambos dependem imenso dos Estados Unidos, como o António acaba de dizer, porque ao dizer que a Argentina depende do FMI, das instituições do Bretton Woods, nós percebemos que o FMI o que é? É uma estrutura em que o peso dos Estados Unidos é imenso. Exatamente. A Argentina arrisca aí alguma coisa, mas dá um sinal de autonomia. Enfim, pode ter algum preço. Não acredito que tenha um preço excessivo, embora os Estados Unidos tenham uma memória longa nesta matéria. Claro, evidentemente. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da Arte da Guerra. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Para nos mantermos, já falámos nisto, na área da Ucrânia, para pedir ao embaixador uma opinião sobre o facto de, repentinamente, os céus por cima de Kiev estarem entupidos de diplomatas europeus a quererem muito falarem com o regime e com o presidente. Parece-lhe uma atitude, por um lado, sensata e, por outro lado, bondosa, nomeadamente da Alemanha e da França, relativamente à questão da Ucrânia, isto recordando que o Reino Unido e o ainda primeiro-ministro Boris Johnson também se dirigiu para lá para ver se conseguia resolver diplomaticamente a questão. Como é que vê esta azáfama, mais uma, de diplomatas da União Europeia na direção de Kiev? António, eu tenho a percepção que, a partir do momento em que os Estados Unidos assumiram, por motu próprio, embora eventualmente com um diálogo telefónico, a liderança da relação com a Rússia por virtude da questão da Ucrânia, houve por parte de Bruxelas e, enfim, dos países à volta de Bruxelas, aqueles que são membros da União Europeia, o sentimento de uma certa perplexidade relativamente à ausência da Europa neste contexto. Eu não queria fazer uma graça que foi um traumatismo ucraniano, mas de certa maneira foi a noção de que a União Europeia, depois do que, e já aqui comentámos largamente, foi a humilhação da ida do alto representante europeu a Moscovo, que redundou numa espécie de humilhação da Europa, e lembramos que a frase dita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo é de uma extraordinária violência, dizer nós não confiamos na Europa, e isso foi manifestamente tido como uma espécie de ofensa à Europa. A Europa lembrou-se de duas coisas. Em primeiro lugar, lembrou-se que tem um acordo que, em 2014, que é a Alemanha, a França, a Rússia e a Ucrânia quem faz o acordo de cessar-fogo para a guerra civil, no fundo, que houve na Ucrânia. Esse acordo de cessar-fogo, que é o chamado processo da Normandia, isto porquê? Porque depende de uma reunião que houve inicialmente na Normandia, mas que depois se traduziu no chamado acordo de Minsk, na Bielorrússia. Minsk é fantástico, já aqui dissemos, porque sendo o país que é, tem dois acordos que têm o seu nome, é o da Bielorrússia e é também o do Nagorno-Karabakh, também são o acordo de Minsk. Ucrânia e Nagorno-Karabakh. Exatamente. E, portanto, neste momento a União Europeia terá pressentido que tinha que avançar e dentro da União Europeia há países que terão pressentido que tinham que avançar. Por duas razões diferentes. Primeiro, a França, pela simples razão de que a França é o maior poder europeu, é o único país do mesmo Conselho de Segurança, é o único país com forças militares um pouco por todo o lado, e é o único país, digamos, verdadeiramente, é o verdadeiro poder militar, político-militar europeu. Por outro lado, há eleições em França. Há eleições em França em abril, maio, e Emmanuel Macron, de certo modo, confronta-se com aquilo que era a imagem de um seu antecessor, não é o seu imediato antecessor, mas Nicolas Sarkozy, que em 2008, perante uma situação de complexidade entre a Rússia e o seu antigo estrangeiro próximo, que era o caso da Geórgia, interveio em 2008 e, no fundo, acabou por fazer um acordo final que resolveu
salvo seja, o problema da Geórgia. De certa maneira resolveu em favor dos russos. Os russos sentiram-se tentados a consagrar a sua entrada na Abkhazia e na Ossétia do Sul, e Saakashvili saiu do poder em Tbilisi, na Geórgia, e a Geórgia entrou num novo curso político. Depois disso as coisas evoluíram de outra maneira. E Macron sentir-se tentado a fazer a mesma coisa, para mostrar, não quer dizer que se ganhem eleições internas com política externa, mas de certa maneira mostrar um certo poder de Estado internacional é bom. E Macron fez isso. Esqueceu-se, ou esquecemos-nos todos de uma coisa, é que Sarkozy fez isso em 2008, quando o Tratado de Lisboa ainda não estava em vigor, já tinha sido assinado em 2007, mas só entraria em vigor mais tarde, e fê-lo em 2010, e, portanto, ultrapassou aquilo que são as competências da União Europeia. Macron ultrapassou as competências da União Europeia. Há hoje um presidente do Conselho Europeu chamado Charles Michel. Não sei se o António tem ouvido falar dele nas últimas semanas, eu não. Há um alto representante para a política externa e de segurança, que também não desapareceu da circulação. Mas, por outro lado, há aqui um outro elemento europeu, que é a desaparição do novo primeiro-ministro alemão. E o novo primeiro-ministro alemão estava a ser acusado, basta consultar os sites internacionais dos think tanks internacionais, de não ter aparecido. A nova ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, visitou, fez as visitas que tinha a fazer imediatamente. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, esteve muito silencioso, demasiado silencioso. Agora foi a Washington, vai a Kiev, fará o que tem que fazer, mas a Europa terá acordado tarde para esta necessidade. E, portanto, esta movimentação, de facto, de última hora, tem uma vantagem, é que mantém abertas várias portas. E, portanto, já não estamos apenas dependentes daquilo que é a troca de cartas entre Vladimir Putin e Joe Biden, estamos também agora dependentes do resultado, em primeiro lugar, da reunião que houve em Paris, do chamado Grupo da Normandia, ou de Minsk, e que depois vai ter uma outra reunião em Berlim, e agora também destas movimentações. E nestas movimentações, e só para terminar, Macron disse uma coisa muito importante, na minha opinião, e sublinho isso. Macron disse que o problema da Rússia não é a Ucrânia. O problema da Rússia é o equilíbrio global que se criou no centro e leste da Europa entre o mundo ocidental e a Rússia. Macron disse isto, eu acho que ele tem razão, e ele acha que tem alguma solução para apresentar. Não sei se tem nem se não tem. Acontece o que acontecer, é assim. Se não tiver, ninguém estranhará que ele falhe. Se tiver, ele será o herói da fita. Exatamente. Mas, por outro lado, também vale a pena tentarmos perceber até que ponto é que não seria vantajoso para o regime de Kiev e para o seu presidente exatamente apostar mais na diplomacia da União Europeia, com quem, não só pelo facto de a Ucrânia fazer fronteira com a União Europeia, mas também porque Kiev há de sentir-se um pouco ensanduichada num problema que verdadeiramente, como dizia ainda agora, não é o principal problema, não é? O principal problema não é a Ucrânia, mas sim as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Não valeria mais a pena Kiev terem atenção às movimentações de França, Alemanha e de quem mais da União Europeia lhe apeteça ir visitá-lo? António, eu, em contraponto com aquilo que acabei de dizer, vou dizer que Kiev, se calhar, tem razão em não olhar para a União Europeia como o centro do poder. Isto por uma razão simples. Faz Kiev como fazem os países bálticos, como faz a Polónia. Eu vou dizer uma expressão à portuguesa solta. É que se isto der para o torto, quem conta são os Estados Unidos, não é a União Europeia. E, portanto, Kiev encosta-se àquele que é o verdadeiro poder. E o verdadeiro poder é uma potência europeia chamada Estados Unidos da América. Claro. E, portanto, é uma questão que não tem solução. Pode ser que os Estados Unidos utilizem a Europa e se deixem utilizar a Europa nesta matéria. A Europa não tem a última palavra sobre as questões europeias que digam respeito à Ucrânia. Claro. Muito bem, vamos continuar a acompanhar esta questão e as viagens de ida e volta dos diplomatas
da União Europeia para Kiev e vamos fazer um segundo intervalo. Voltamos já de seguida. Obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos à África, onde estivemos há pouco tempo, há uma semana, para voltarmos à questão do golpe, ou da tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. O desenvolvimento que houve por ali, para além daquelas questões que, digamos que são uma recorrência na Guiné-Bissau, isto é, ligar tentativas de golpe de Estado a uma espécie de praça internacional de tráfico de droga que poderá eventualmente estar instalada na Guiné-Bissau, mas desta vez o PAIGC, que para todos os efeitos continua a ser um importantíssimo partido, não só pela sua história, mas pela sua presença, obviamente, ainda atualmente na Guiné-Bissau, o PAIGC queixou-se de que o Presidente da República, pelo menos, e o Primeiro-Ministro terão tentado dar a entender ao povo guineense que a tentativa de golpe de Estado foi instigada pelo próprio PAIGC, na tentativa de o PAIGC não fazer o congresso que está previsto para de 17 a 20 de fevereiro próximos. Como é que tem acompanhado estes desenvolvimentos na Guiné-Bissau, Sr. Embaixador? Em princípio, com tristeza. Claro. Nós temos uma atitude que é ao mesmo tempo de simpatia e ao mesmo tempo de ingerência. Eu vou dizer isto com toda a franqueza. Nós temos uma tendência em Portugal, em Lisboa, do lado de cá, de estar permanentemente a ter uma opinião sobre as questões que se passam nos países de expressão portuguesa. Porquê? Porque, de uma certa maneira, por alguma ingerência. Eu diria ingerência afetiva, de certo modo. No caso da Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau é um país independente, é talvez o primeiro, talvez não, fora o Brasil, naturalmente, é o primeiro país independente dos países da CPLP, fora Portugal e Brasil, foi independente desde 1973, todos lembramos de uma independência feita em Medina do Bué, em 73, reconhecida por alguns países da comunidade internacional. Exato. É um país de esperança relativamente à possibilidade de haver, até na própria relação com Portugal, aquela mensagem de Amílcar Cabral, etc., uma relação diferente, intelectualmente interessante. É um país que tem um percurso depois da separação. PAIGC, o G é Guiné, o C é Cabo Verde, mas na realidade o Cabo Verde desapareceu, o Cabo Verde tornou-se autónomo, ao PAICV, que é um partido que se criou em Cabo Verde, e o PAIGC manteve-se apenas na Guiné. E durante 18 anos nós tivemos uma situação de alguma estabilidade. E depois tivemos o golpe de Estado de Nino Vieira contra Luís Cabral, depois tivemos todo um circuito extraordinário, o golpe de Estado de Ansoumana Mané. E o que é que se verificou na Guiné-Bissau? Eu devo dizer que tenho sempre alguma relutância em pronunciar-me sobre questões que conheço menos bem ou só conheço à distância, e que acompanho às vezes até com algum preconceito e com alguma caricaturização. A Guiné, aparentemente, tem uma estrutura de natureza militar obsessiva e desmesurada, que acabou, em certo momento, isto parece estar provado, por se juntar a processos de narcotráfico, que acabaram por tornar o país uma espécie de confluência, como o António disse no início, de confluência de rotas do narcotráfico. Eu digo parece, mas na realidade há personalidades guineenses que já foram condenadas e que, mais do que isso, algumas até foram extraditadas para os Estados Unidos. Exatamente. Militares do mais alto ranking, um vice-almirante, que tem um nome cujo último apelido quase que é irónico em relação a isso, chama-se Bubu Natchuto, e foi extraditado para os Estados Unidos, e nós sabemos que há hoje pressões de natureza do narcotráfico. Os Estados Unidos denunciam muito isso, porque estão muito atentos no plano internacional a estas movimentações através da DEA. E nós vemos que há ciclos progressivos de instabilização da vida política que têm a ver com esse desmesurado peso das Forças Armadas e o papel do narcotráfico.
houve uma outra questão que desapareceu da Guiné-Bissau e provavelmente, aliás, nem é muito conhecida, que foi a tentativa de colocar a Guiné-Bissau como uma espécie de destino dos lixos internacionais, dos lixos tóxicos internacionais. Exato. Isso foi desmantelado. Qual é a pressão que o mundo ocidental tem feito sobre a Guiné-Bissau para tentar manter um pouco de normalidade? Nós não queremos mudar os líderes da Guiné-Bissau, mas que aquilo se faça de acordo com regras democráticas. A questão da ajuda internacional, a questão da ajuda europeia e da ajuda bilateral, etc. Portugal nisso tem sido absolutamente exemplar. E, portanto, tem havido ciclos de golpes de Estado militar, tem havido ciclos democráticos, Kumbaya era um tempo democrático, embora peculiar, mas era um tempo democrático. E nós agora verificamos que chegamos a um momento em que este presidente, cuja subida ao poder merece, à luz de uma certa leitura internacional, algumas reticências sobre o modo como chegou ao poder. O Umar Sissoko Embalo é uma figura autoritária, é uma figura que demitiu o primeiro-ministro nomeado pelo PAIGC, que é o partido mais representado na Assembleia, criou o seu próprio primeiro-ministro, E, portanto, acusa agora este personagem que entra no ciclo tradicional das instabilidades da Guiné, Bobo Natchuto, mas também António Indjai, que é uma figura também complexa neste processo, que é um homem do exército, que foi chefe de Estado-Maior e que já esteve refugiado, já esteve no estrangeiro, etc., de estarem por trás deste golpe. E tenta ligar o PAIGC, que é um grande partido dentro da Guiné, a esta movimentação. E, no fundo, pretende atingir aquilo que é a figura mais interessante, eu diria, no plano do PAIGC, que é Domingos Simões Vieira, que foi secretário executivo da CPLP e que é visto internacionalmente como uma grande figura da Guiné-Bissau. Mas, enfim, Embalo está a tentar afastar os seus adversários, mas a sua permanência no poder, nomeadamente a maneira como consagrou a sua entrada no poder ao deixar de ter em conta o papel do Supremo Tribunal, que nunca se pronunciou sobre a legalidade da sua eleição contra Domingos Simões Pereira, levanta muitas dúvidas sobre a sua legitimidade. E, portanto, eu penso que estamos aqui em mais um ciclo de uma legalidade forçada, e que se calhar vai dar origem a outros ciclos no futuro. É uma situação trágica, é uma situação lamentável, para a qual a comunidade internacional tem dado sinais, a CDAO, os partidos da África Ocidental, os países da comunidade dos países da África Ocidental têm dado sinais, enfim, contra esta instabilidade, embora alguns deles sejam liderados, também convém dizê-lo, por personalidades que chegaram ao poder por golpes de Estado. Exatamente. A legitimidade também é essa. A União Europeia tem sido extremamente generosa, vale a pena dizê-lo, com a Guiné-Bissau. O Estado português tem sido extremamente generoso em todos os ciclos políticos com a Guiné-Bissau na tentativa de provocar a sua estabilização, mas na realidade a Guiné-Bissau não ajuda à sua própria estabilização. E agora volto ao princípio, teremos nós o direito de nos imiscuirmos na situação da Guiné-Bissau, no sentido de defendermos as suas populações das opções que os golpes de Estado militar fazem? Bom, eu acho que apesar de tudo temos o direito de não pôr o erário público, quer português, quer europeu, ao serviço de quem sistematicamente toma o poder por vias não legítimas. Parece-lhe que, se não estou em erro, o calendário político, creio eu, que aponta para o início da primavera de 23 como a altura para a realização de eleições. Acha que há alguma movimentação, nomeadamente do Presidente da República, para protelar essas eleições? Não se sabe, António. O Presidente da República, convém dizê-lo, vem do PAIGC. Exatamente. E, portanto, estamos a falar de gente que, no fundo, significa crises e dissidências internas. E estamos a falar de uma classe política que, naquilo que interessa para quem conta ao nível das figuras, são uma vintena de pessoas. Exato. E, portanto, eu continuo a pensar que, não obstante o cuidado que devemos sempre ter, no sentido da comunidade internacional não parecer ser uma tutora dos regimes, os bons sinais que possam ser dados no sentido de pressionar
um regime como o da Guiné-Bissau, que é um país frágil, que é um país fraco, é um país, eu diria que é um Estado falhado sob esse ponto de vista, no sentido de cumprir algumas regras e de condicionar a ajuda. Eu digo isto com toda e total franqueza, embora saiba que muita gente não concorda com isto. Condicionar a ajuda internacional ao cumprimento das regras e à audição das pessoas e às eleições livres e à liberdade de expressão e aos direitos civis básicos, e em particular ao afastamento do narcotráfico, acho que é de bom tom a comunidade internacional proceder assim face à Guiné-Bissau. Muito bem, obrigado, embaixador. O Arte da Guerra fica por aqui hoje. Voltamos para a semana com 3 novos temas. Até lá, obrigado.